Bom dia, senhores. Meu nome é Guilherme e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre mentalidade e disciplina. Como continuar fazendo aquilo que você acredita que é certo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Como eu trabalho 13, 14 horas por dia ou mais, chego em casa e treino boxe até machucar as minhas mãos e, consequentemente, calejá-las. Como eu todo fim de semana preparo marmitas para comer durante a semana, com comida de verdade, ao invés de comprar qualquer porcaria para comer na rua, como eu continuo fazendo isso mês após mês, ano após ano. Bom, é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Vamos lá. Eu acredito que é interessante que você encontre um sentido para aquilo que você está fazendo, certo? Então muitas vezes nós nos impomos coisas difíceis, como treinar, trabalhar muito, juntar dinheiro, progredir e assim por diante. E para isso é interessante que você veja um sentido grande naquilo. O que eu prego aqui? Eu prego aquilo que eu acredito que seja eterno, certo? Então eu acho que não existe sentido melhor que esse. Vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Às vezes a gente observa um jovem de 20 e poucos anos que entra na academia, começa a usar anabolizantes sem se preocupar com a sua saúde, porque ele frequenta a balada e ele quer ficar mais apresentável para aquela balada, para impressionar mais mulheres. Bom, esse é um sentido passageiro, certo? Esse é um cara que está fazendo o que está fazendo por tendências da vida moderna. Agora, se ele entrar na academia porque ele quer ser mais forte, ou seja, se ele entrar na academia para potencializar essa característica masculina, consequentemente tornando-se mais homem, talvez ele continue fazendo isso por mais anos, certo? Porque esse é um sentido eterno. É o sentido pelo qual vários homens lutaram e defenderam suas famílias, suas tribos, desde tempos longínquos, certo? Então é um norte bem mais perpétuo, certo? Que pode te dar vontade por muito mais tempo. Pelo menos é nisso que eu acredito. Então, depois que você encontrou um sentido, e eu acredito que esse seja um ótimo sentido para você seguir, você pode encontrar um exemplo, certo? No passado, não existiam mídias como a gente tem hoje, o que existiam eram histórias, folclore, e nessas histórias existiam heróis, Hércules, Thor, Siegfried e assim por diante. E isso muito provavelmente servia de exemplo e de inspiração para os homens daquela sociedade, para os meninos que estavam se tornando homens, e estes homens, tendo isso como exemplo, como inspiração, continuavam seguindo em frente, buscando tornar-se como aqueles arquétipos presentes nessas histórias, arquétipos de heróis, certo? Hoje em dia nós temos formas de cultura, digamos assim, mais desenvolvidas. Não que a cultura está mais desenvolvida, mas a produção de arte está mais complexa, digamos assim. O que eu quero dizer? Eu estou falando de filmes, né? Filmes, séries, mídias visíveis. Você não só lê sobre o personagem, você vê ele interpretado por um ator. Então é uma coisa muito mais vívida, né? E que personagens que a gente tem hoje em dia? Eu vou citar algumas coisas aqui. A gente observa às vezes no Instagram, nessas redes assim, vídeos curtos do personagem Thomas Shelby, por exemplo, servindo de exemplo de masculinidade, ou seja, vídeos de trechos da série onde ele está impondo sua opinião e fazendo valer aquilo que ele quer, falando com segurança, que é uma característica masculina. Às vezes a gente também vê vídeos do personagem John Dutton, da série Yellowstone, também mexendo com armas, defendendo os seus, defendendo suas terras, provendo os seus, que também são características masculinas. Então eu estou citando aqui duas séries que eu assisti,
e citando personagens que têm alguma influência sobre mim, que me servem até certo ponto de exemplo, certo? Mas até certo ponto, porque não é que eu vi uma série de mafioso que eu vou querer virar mafioso. Então, é interessante que nós consigamos colher as boas influências dessas mídias produzidas na atualidade. Então, na série tem o irmão do Thomas Shelby lá, que treina boxe, por exemplo. Isso acaba sendo um incentivo para mim. Eu vi lá o cara treinando boxe, achei legal, gostei da estética da série. Eu já treinava antes, mas eu continuei treinando e com mais afinco, porque eu colhi aquela boa influência. Da mesma forma, eu gosto da cultura country, da cultura western. Eu, desde antes também, já gostava de música country, de rock clássico, e também da cultura sulista brasileira, né? Gosto bastante de diversas músicas gaúchas, mas eu passei a gostar mais ainda depois que eu vi a série e tomei aquilo até certo ponto como exemplo. Então esses exemplos, eu acredito sinceramente que são bem interessantes, sabe? Da gente ter em mente aquele arquétipo, aquele ideal que nós queremos nos tornar, certo? Eu sei que às vezes pode soar um pouco tosco, né? Porque é uma série, é um personagem fictício, mas independente do que aquele ator seja na sua vida privada, ali nós estamos falando especificamente do personagem e o que o personagem faz na série. E dessa forma colher as boas influências que esse personagem pode nos proporcionar. Isso é algo que realmente me incentiva, sabe? Que me serve um pouco como norte, assim, tornar-se aquilo que eu tenho como ideal e preservar o nosso modo de vida eterno, certo? Então, a gente também tem diversos exemplos ruins nessa série, é, mas não é que é perfeito, não é uma série conservadora, mas querendo ou não, são homens que são bons em ser homens, né? E é nesse ponto que eu quero tocar, certo? Então, eu sempre penso nisso, sabe? Eu trabalho, eu treino, eu faço tudo que eu faço para preservar o meu modo de vida, certo? E para continuar sendo quem eu sou, para continuar sendo um homem e para que homens continuem existindo famílias. Eu casei porque eu quero ter filhos e formá-los como homens e assim por diante. Então, o sentido de ser homem, de preservar o meu modo de vida e de observar o meu modo de vida, às vezes em alguns personagens e algumas séries, é algo que me serve como incentivo. Então, treinar, me tornar caminhoneiro, trabalhar em serviço braçal, tudo isso está, de certa forma, interligado. Então, acho que dá para concluir esse ponto. E o segundo ponto que eu escrevi aqui, faça o que for preciso para se tornar aquilo que você persegue. Então, tem dia que eu chego cansado, né? E eu não quero treinar, por exemplo. Mas eu penso, é isso que eu tenho que fazer, sabe? É isso que eu tenho que fazer um dia após o outro. Se daqui 10 anos eu quero que minhas mãos tenham se tornado uma soqueira, eu preciso treinar todo dia, ou pelo menos quase todo dia, certo? Se eu não fizer isso, eu não vou chegar a lugar nenhum, entendeu? Então, faça o que for preciso para se tornar aquilo que você quer se tornar, mas sem nunca tornar-se de fato, porque você está perseguindo um arquétipo ideal e vai perseguir eternamente até o fim da sua vida. Esse é o sentido da vida. Continuar perseguindo, certo? Queira escrever uma história. Isso também é algo que me move bastante, sabe? Eu gosto das histórias que os velhos me contam, que meu pai me contam. Eu gosto da história do meu avô, certo? Que eu não conheci muito, que já morreu, mas eu gosto de ouvir sobre ele, sobre as coisas que ele fez. E eu quero poder contar para os meus filhos que eu fui lá em tal estado, casei, voltei com o meu caminhão, depois fui de novo de mudança e fiz isso, fiz aquilo, e troquei de caminhão e trabalhava igual um louco.
sabe? Batia 5, 6 toneladas por dia e trabalhava 14, 15 horas por dia e chegar no fim da vida, poder sentar na varanda de casa, tomar meu chimarrãozinho tranquilo e pensar em tudo que eu fiz na vida, sabe? É isso que eu quero me tornar. Depois de trabalhar por anos, ficar tranquilo e contar histórias, né? É por isso que eu trabalho também. Então, acredito que sejam boas ideias aí para vocês tentarem executar e progredirem nos seus objetivos, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe para me ajudar, já que se eu depender só do algoritmo fica mais difícil. E me segue no Instagram, lá eu posto coisas assim sobre alimentação e de uma forma um pouco mais descontraída, né? Aqui são vídeos mais sérios, mas eu não sou sempre assim. Ser homem não é ter uma cara de maluco e ser sério sempre, né? Também faço coisas descontraídas, então no Instagram é um ambiente um pouco mais voltado para isso, o meu Instagram pelo menos. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. É isso aí, gurizada.